Olá, queridos irmãos, que a luz do Divino Mestre esteja sempre em nossos corações. E assim, então, nós vamos dar início às nossas atividades de hoje. E como é de costume, queridos irmãos, as nossas atividades sempre iniciam com uma irradiação. A irradiação, irmãos, é aquele gesto de amor e caridade que nós fazemos enviando aos nossos irmãos necessitados bons fluidos, boas energias, boas vibrações, para que todos eles então sejam atingidos por essas boas vibrações. Vamos então iniciar as nossas irradiações? Vamos então, irmãos, nesse momento, unir os nossos pensamentos e sentimentos, elevando-os ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, e aos Espíritos amigos. E assim, então, mentalizar os nossos lares, pedindo ao Pai Criador que leve luz, paz e harmonia a todos os nossos lares e aos lares dos nossos entes queridos. E também a todos os lares que, nesse momento, necessitam de paz e de harmonia. Que as nossas vibrações de amor possam também chegar até os nossos irmãos abandonados, aqueles que vivem nas ruas, nos abrigos, nos nossos irmãos idosos, que se encontram nos seus lares ou nas casas de repouso. A todas as crianças que também nesse momento se encontram nos orfanatos, ou enfim, a todas as crianças que nesse momento também necessitam de amparo, de luz e de muito amor. Fortaleça também, Pai amado, os nossos irmãos que passam pela provação da doença, que as suas dores sejam amenizadas e que o amparo e o consolo possa chegar a todos eles. Que o amparo também se faça aos trabalhadores da saúde, para que tenham coragem, ânimo e força para seguir em frente na sua tarefa. Vamos rogar também ao Pai Maior que ilumine os nossos governantes, para que eles tenham sabedoria e equilíbrio no desempenho de suas funções. Que o amparo também se faça aos nossos irmãos que vivem nas penitenciárias, que os bons espíritos os iluminem, para que tomem consciência dos seus erros e dando-lhes também a força necessária para repará-los, começando assim uma vida mais digna. Que os nossos irmãos desencarnados sejam acolhidos pelos bons espíritos na sua chegada à pátria espiritual e que possam receber a luz e o esclarecimento que necessitam. Vamos também rogar ao Pai amado pelos obsessores e obsediários, para que eles possam se perdoar e, assim, através do perdão mútuo, retomar a sua jornada evolutiva. Que a luz do Divino Mestre envolva os nossos irmãos suicidas, dando-lhes amparo e consolo. Pai amado, ampara também nesse momento a todos os irmãos que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, pela dor, pela provação, pela limitação de todas as ordens e nos dois planos da vida. Que assim seja. Saudações a todos os irmãos que nos acompanham nas redes sociais da nossa Casa Espírita Fraternidade. Hoje a nossa exposição, nosso tema de hoje, a exposição, é sobre a eficácia da prece. Então, meus irmãos, assim, ó, muitas vezes nós encontramos algumas pessoas, né, que questionam a eficácia da prece
no sentido assim de pensar assim, se Deus conhece todas as minhas necessidades, se Deus conhece todas as minhas dificuldades, então eu não preciso fazer prece e pedir, né, aquilo que eu preciso. Então fica essa mais ou menos assim essa dúvida, né? E também nós sabemos que faz parte dos ensinamentos, né, evangélicos, a frase linda, né, que diz: pedis e obtereis. Mas, por vezes, em alguns momentos, em algumas situações, pode surgir para algumas pessoas aquele sentimento assim, Deus não ouviu minhas preces, né? Então eu gosto sempre de dar um exemplo assim que ele é muito forte, que me parece assim que é o sentimento mais forte assim que um ser humano possa sentir, né? Por exemplo, assim, as mães têm os seus filhos hospitalizados, doenças graves. Então, as mães fazem prece, vão na capelinha lá desde o hospital, tem uma capelinha, vão lá rezar, pedir para que Deus cure seus filhos, né? Então, algumas mães, os seus filhos se curam, vão para casa, a mãe fica feliz, e tem assim, e considera, né, que Deus ouviu as preces dela, né? Então, ela considera que Deus ouviu as minhas preces e tem aquela extrema gratidão e felicidade. Porém, outras mães, os filhos, no caso, morrem, né? Eles desencarnam. Então, como que essa mãe, ela pode perguntar também assim, então, mas Deus então não ouviu as minhas preces, né? Então, como que fica essa questão, né? Como que fica essa questão? Porque nós sabemos que Deus não é injusto, Deus não é seletivo, né? Então, a pergunta é como isso ocorre, como se operacionaliza a prece? Então, no Evangelho, bem ali no início deste tema, diz assim: a prece é uma evocação mediante a qual o homem entra através do pensamento em comunicação com o ser ao qual ele se dirige. Então, quando nós entramos em prece, nós entramos em sintonia com a divindade, com o divino, né, com a providência divina. E muitos de nós temos os nossos santos devotos, né? Então, a gente tem bastante, assim, pessoas que, eu sou devota da Nossa Senhora de Lourdes, eu sou devota da Nossa Senhora Aparecida, a outra é devota da Santa Teresinha, é do São Francisco de Assis. Então, tem as pessoas que têm os seus santos de devoção. E tem também os espíritos, os nossos anjos guardiões, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos benfeitores, que são anônimos, nós não sabemos o nome deles, né? Mas eles estão ali, né? Ali eles estão junto a nós. E todos eles, né? Os santos, todos e mais os nossos benfeitores, os anjos guardiões, todos são espíritos de uma grande elevação moral, né? De uma grande elevação moral, que eles intercedem a Deus, eles intercedem a nós junto a Deus. Eles intercedem. E eles intercedem, e eles são intercessores entre nós e Deus, eles intercedem por nós junto a Deus, mas eles são também incumbidos da vontade de Deus. Eles são incumbidos da vontade de Deus. Então, mas como as nossas preces chegam até esses espíritos de grande evolução espiritual? Como que chega? Então, nós temos ali a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, outras obras que também as adjacentes, que nos trazem valiosos ensinamentos sobre o fluido cósmico universal, que é o condutor das nossas preces. Então, assim como o vento transporta o som, né, a longa distância, um som que está longe, se vê um vento assim, aquele som parece que está do nosso lado, né? O fluido cósmico universal, ele conduz as nossas preces ao infinito, né? Porque o vento leva o som até uma parte e as nossas preces não vai assim só até ali, nossas preces vai ao infinito, né? E como que chegam, então, nesses irmãos espirituais? Eles conduzem a prece, tá aí, e como que chega, né? Então, eu peguei aqui do Evangelho, assim, alguns passos. Então, quando nós oramos, nós impulsionamos as energias do nosso coração. Então, nós fizemos a nossa prece, colocamos ali todo o nosso sentimento, que é uma energia, que impulsiona essa energia, então, para o fluido cósmico universal.
Aí, neste momento, nós libertamos uma imagem, a imagem da nossa vontade, do nosso pedido. E essa imagem, ela se plasma e adquire uma forma, porque tudo que se plasma no plano espiritual adquire uma forma, né? Então, ela se plasma adquirindo uma forma, e essas imagens, elas vão ascendendo no sentido, assim, de elevação, né, espiritual, elas vão se ascendendo e tocam em inteligências que nos rodeiam no momento que nós estamos fazendo a prece. E o auxílio se faz, né? Então, o auxílio se faz. Mesmo que o nosso pedido não seja atendido como nós gostaríamos, né? Porque esses irmãos benfeitores, eles são incumbidos de cumprir as vontades divinas, né? Então, se eu peço uma coisa que não é para mim, não é bom, não devo, né? Eles jamais vão se inclinar e forçar, não, a Miriam pediu, tem que dar, não é assim, né? Então, eles são incumbidos da vontade divina. E muitas vezes o nosso pedido não é o melhor para nós, né? Não é o melhor para nós, não é nem o momento, e nem o melhor nem naquele momento. E também, às vezes, não é o melhor para aquele ser ao qual nós estamos fazendo o pedido. Né? Por exemplo, eu quero que meu filho isso e aquilo, mas aquilo ali não é para ele, para aquele espírito que hoje está ali como meu filho. Para ele tem que ser outra coisa. Então, às vezes, as nossas preces não são atendidas como nós gostaríamos. Mas Deus cuida do caminho de cada um de nós. Mas nós sempre somos atendidos. Então, o auxílio, nesse caso, ele se fará sempre dentro daquilo que nós realmente precisamos. Então, neste momento da prece, em que nós não vamos poder ser atendidos daquilo que nós queremos, nós somos envolvidos assim com muito amparo, com muita força, recebemos muito suporte, né, resignação, sustentação, na mesma proporção da nossa fé e da nossa devoção. Nós vamos receber esse bálsamo assim de sustentação, de força, de serenidade, né, de equilíbrio, que é um atendimento maravilhoso para nós. E Emmanuel nos traz assim: do pedido sucede o esforço da procura, a seleção das coisas do mundo e das coisas que nos convêm. Pois o que pedimos a Deus já existe em algum lugar, talvez mesmo em volta de nós, à espera de enxergarmos e de aceitarmos. Então eu quero isso aqui, mas para mim tem que ser isso aqui. Mas aquilo que eu quero, às vezes aquilo que tem que ser para mim está do meu lado, né? E eu fico focada numa outra coisa, mas aquilo que é para mim está do meu lado, à espera que eu aceite, né? E que eu enxergue e que eu aceite, né? Isso é bem claro aqui, esse texto do Emmanuel. E o apóstolo Mateus diz assim, tudo que pedires na oração, receberás. Quando eu leio essa frase, eu me lembro de uma coisa que eu vivi. Eu tinha no máximo 5, 6 anos, eu era bem pequenininha. E aconteceu assim uma coisa muito grave na nossa família, muito grave. E em função disso, eu estava indo de ônibus com a minha mãe e com a minha tia lá para o convento das Freiras em Gravataí. Esse convento existe até hoje, da mesma cor, amarelo com verde. E o ônibus estava muito lotado. Tinha aquelas 2 filas do meio e mais a fila do meio, lotado de gente. E a minha tia, ela estava muito abalada, ela estava muito assim, angustiada com essa questão. E nós estávamos sentados bem atrás do ônibus, nos últimos bancos. E estava assim, eu me lembro assim, que eu olhava aquelas pessoas imensas, porque eu era pequenininha, né? E a minha tia, em silêncio, assim, sem falar pra ninguém, ela fez uma prece ela era devota de Santa Teresinha. E ela fez uma prece para Santa Teresinha, e nesta prece, ela fez em silêncio, assim, só para ela fez uma prece pedindo assim, que se ela estivesse sendo ouvida pela Santa Teresinha, que a Santa Teresinha desse assim como é que eu vou dizer, que desse assim uma forma, assim, que demonstrasse de alguma forma, se ela estivesse sendo ouvida, que alguma coisa acontecesse para que ela soubesse que ela estava sendo ouvida. O que aconteceu? Segundo ela, não levou minutos, né? Veio uma mulher lá da frente naquele momento a gente descia na frente para subir no ônibus, a gente pegava a porta de trás. Veio uma mulher lá da frente do ônibus,
pedindo licença, e foi aquele tumulto dentro, eu me lembro desse tumulto, aquele tumulto, porque não tinha como a mulher passar, e ela vinha, chegou na frente da minha tia e deu uma rosa para minha tia, se virou e voltou lá para frente de novo, todo aquele tumulto de novo para voltar lá para frente do ônibus. E a minha tia ficou assim muito emocionada, minha mãe não sabia o que estava acontecendo, minha tia só chorava, mas claro, ela pediu um sinal, né, se eu estou sendo ouvida, assim, me deu um sinal, ela queria saber, porque ela estava muito desesperada. Então ela recebeu, né, ela recebeu esse sinal. Porque a Santa Teresinha, nas imagens que se tem dela, ela parece assim uma freirinha, uma freira, alguma coisa assim. Mas ela tem sempre ela tem assim um buquê de rosas, assim, ela está sempre assim com um buquê de rosas, né? Então essa senhora veio assim, não sei de onde, que tinha aquela rosa na mão. E ela deu para minha tia. Então assim, aquilo foi o auxílio que chegou, né? Foi o auxílio que chegou. Então é como se ela tivesse dito para minha tia, ó, eu estou te ouvindo, né? E foi atendido, foi tudo resolvido, aquele problema todo, que era um problema assim bem grave. Mas então, quando eu leio isso aqui, ó, tudo que pedires na oração receberás. Porque mesmo que a situação, aquele problema não se resolvesse, ela mostrou, ó, eu estou aqui, né? Então, se não se resolveu, é outra coisa, mas a pessoa, eles sempre nos atendem, eles sempre estão junto a nós. E isso é uma coisa maravilhosa. Então o Evangelho segue aqui dizendo assim, ó, a energia dessa corrente fluídica é proporcional ao pensamento e à vontade. Então assim, ó, as rezas labiais, as rezas decoradas, as rezas lidas, se nós não colocarmos ali o nosso sentimento, elas ficam só em torno de nós. Então, por quê? Porque são os nossos sentimentos que conduzem as nossas preces, né? Então, no livro Consciência Mediúnica diz assim, há momentos em que uma prece lida torna-se um bálsamo para nós. Mas que momento é esse? Quando a gente vai ler, a gente coloca ali o nosso sentimento, né? A nossa emoção, o nosso sentimento. Porque realmente é o sentimento que conduz as nossas preces. Seguindo adiante, então, nos fala sobre as promessas, né? Que muitos de nós, ao realizarmos uma prece, fazendo um pedido, então a gente... Uma coisa assim, que é muito importante, a gente faz uma promessa, né? Que é quase como uma garantia que agora eu vou ser atendido, né? Então, a promessa é como se fosse uma forma de pagamento, né? Eu fiz muitas promessas para o Padre Hells, eu fazia para passar no final do ano, eu ia a pé até o Padre Hells, certo? Ele pensava assim, vai estudar, né? Mas eu estudava também. Mas eu fazia a promessa para o Padre Hells, e eu ia bem segura para fazer a prova, porque aquilo já era, né? Eu tinha aquela confiança, né? E não é incomum a gente ver as pessoas pagando, eu fui lá pagar promessa, eu tenho que ir lá para pagar minha promessa, né? Então vão surgindo os lugares de cultos, templos, basílicas, enfim, que são verdadeiros testemunhos de graças alcançadas, né? Então nós vemos ali pessoas subindo escadarias de joelho, pessoas carregando cruzes pesadas nas estradas, pessoas assistindo missa, toda a missa de joelho. Então são a forma assim de pagamento de graças alcançadas. Porém, nós sabemos que os benfeitores, eles não precisam desses sacrifícios nossos, né? Pensando assim, por exemplo, se um filho meu pede uma coisa para mim, mãe, isso é importante, me dá. Se tu me der isso aqui, eu vou esfregar toda a tua calçada ali da frente de joelho no olho do sol. Eu não vou querer isso, né? Imagine então os irmãos benfeitores de extrema luz vão ficar... Imagina, né? Eles não precisam disso, eles sempre nos ajudam. Então diz ali, tudo que nós pedirmos virá na forma e no tempo certo. Então tudo passa pelo crivo de Deus. Quando nós fizemos uma prece, nós deixamos de ser a alma e nos transformamos em espírito. Por exemplo, assim, eu vou pegar o meu nome como exemplo. Eu estou lá rezando, fazer uma prece, pedir uma coisa. Ali não é a Miriam que está existindo, que começou a existir agora nesse tempo. Aqui, quem está pedindo nessa prece, é esse espírito que hoje está aqui como Miriam e que eu tenho resgates para passar, né? Então, nós nunca podemos esquecer que as dificuldades que nós passamos são consequências dos nossos próprios atos, né? E muitas vezes a gente não teve atos muito bons, né? Ou agora, ou no passado distante. Então, as dificuldades que nós passamos,
às vezes nós precisamos, é para nós superarmos, para nós enfrentarmos, às vezes é o remédio que cura, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. E essas atitudes que às vezes a gente toma, que não são muito boas, num passado distante, de repente coisas bem piores a gente fez, porque nós vamos evoluindo, né? Na verdade, assim, Deus nunca se afasta de nós, mas por vezes nós entramos em processo de afastamento de Deus, nos afastando dos valores essenciais, nos envolvendo em sintonias que não são boas, pensamentos negativos, maledicências, atitudes indignas, atitudes de cunho vulgar, coisas incorretas, né? Então essas faltas, elas passam a ocorrer uma após a outra, e vai formando um ciclo, né? E toda atitude faltosa tem uma fonte geradora. Qual a fonte geradora da atitude faltosa? O nosso pensamento e os nossos sentimentos. Então nós temos assim, nós vamos nos distanciando dos valores de Deus e vamos nos tornando refratários, né? O que é uma pessoa refratária? É uma pessoa que tem muita dificuldade de reconhecer a existência e a presença de Deus na vida dela. Então ela se torna uma pessoa refratária. E as pessoas refratárias, elas podem tomar um passe, mas às vezes elas não conseguem receber por inteiro aquele passe, porque elas estão ali de forma refratária, né? São pessoas mais endurecidas, né? E isso traz consequências danosas para nós, porque se nós chegamos a desencarnar dessa forma, nós podemos levar tempo para... porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra, né? A morte não constitui o desencarne. Então nós podemos levar muito tempo para nos desenlaçarmos, né, do corpo físico, da materialidade. E isso é uma coisa assim bem danosa para nós. Então o livro Consciência Mediúnica, ele nos relata como ocorre este processo de afastamento de Deus. Então diz assim: primeira tentação, o apelo mental, o desejo de cometer uma ação prejudicial à vida. Então não é aqui que a pessoa diz assim, agora eu vou prejudicar minha vida. Não é assim, né? Mas é assim, ó, sabe que aquilo vai fazer mal, mas faz, né? Aí entra, por exemplo, o cigarro, a bebida, a drogadição, né? Então assim, ó, o desejo de cometer uma ação prejudicial à sua vida. Depois a queda, a consumação do ato e por fim o mal. As consequências do ato geram efeitos danosos que acabam por retornar à fonte causadora, vai formando a lei de ação e reação. Então, assim, ó, fiz um desenho bem básico aqui, assim, ó. Aqui são os pensamentos e sentimentos, então aqui está a fonte. Aqui começa tudo, né? Então, a pessoa tem maledicência, irritabilidade, sentimento de vingança, então, coisas negativas. Pela lei, então aqui é a ação, então aqui a fonte provoca esta ação que já sai. Aqui, no fluido cósmico universal, o retorno, né? Então essa reação é o retorno que volta para ela. E isso volta para ela na mesma proporção em que ela enviou. E vai potencializar aqui. Vai ficar mais brava, vai ficar mais irritada, vai ficar mais vingativa, vai ficar mais maledicente, e vai sair daqui, aí chega aqui, volta para cá, então vai formando um ciclo, né? Vai formando um ciclo, contemplando a lei de ação e reação. Então este mal, sempre retornando para a fonte causadora, ela vai entrando num processo de seriação continuada. E Jesus, então ali no livro Consciência Mediúnica diz assim, ó, Jesus nos alerta para o ciclo responsável pelo aprisionamento do mal nas malhas do erro. Então nós vamos nos aprisionando neste mal e nós não conseguimos nos desvencilhar. E tem uma coisa assim muito importante aqui, ó, que é assim, ó, os espíritos protetores, eles não interrompem essa lei natural. Eles não interrompem isso aqui. Eles não nos livram do mal que nós criamos. Então, este mal que nós criamos e que volta, eles não nos livram desse mal que nós criamos. Então, o que eles fazem, né, para nos ajudar? O que fazem os nossos espíritos protetores? Eles nos auxiliam a nos desviarmos, nos desvencilharmos da má fonte,
que seria aqui o pensamento e o sentimento, da fonte aqui. Então, da má fonte, que ainda está fazendo parte dos nossos pensamentos, produzindo e criando todo o nosso próprio mal. Então, quando uma pessoa diz assim para nós, olha, aquela lá está falando mal de ti e ela diz que vai te prejudicar por isso, por aquilo. O que nós poderíamos dizer para essa pessoa? Assim, tu te cuida com ela, né? Te cuida com ela. O que nós podemos dizer para a pessoa? Não, quem tem que se cuidar é a pessoa, porque é ela que está querendo me prejudicar, ela que está querendo falar mal de mim, esse mal está dentro dela. Esse mal não está em mim. Então, quem tem que se cuidar é ela. Então, nós podemos dizer assim, porque a fonte, nós somos os nossos maiores inimigos. Uma vez fizeram uma pergunta para o Chico Xavier se ele não tinha medo de nada. Aí ele disse assim que ele tinha medo do mal que ainda poderia residir dentro dele. Porque nós somos realmente os nossos maiores amigos e os nossos maiores inimigos. Então, através da prece, nós desviamos os males que viriam atraídos pelas nossas próprias faltas, pois nós estaremos mudando a nossa fonte geradora. Então, através da prece, nós vamos mudar a fonte geradora, nós vamos mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? O pedido mais grandioso que nós podemos realizar no momento da prece é o nosso melhoramento como criatura humana. Esse é o pedido mais grandioso que se possa fazer. Transformando o pensamento, o sentimento e, por consequência, nossas ações serão de valores mais nobres, né? As nossas atitudes. E a volta vai ser, então, uma volta mais benéfica, porque aí o ciclo vai se formar de outra forma, né? Dentro da lei de causa e efeito. Então, aqui é muito interessante isso que diz assim, ó. Então, a prece canaliza mecanismos para que a pessoa possa salvar-se de si mesma, na verdade. Então, com a prece, nós vamos nos salvar, não são dos outros, vamos salvar de nós mesmos, né? Mas só que esse salvar-se, esse se melhorar, não é no sentido, assim, que vai melhorar a minha vida. Não é nesse sentido, tipo assim, não vai me favorecer, assim, na minha estabilidade financeira, agora eu vou arrumar um bom emprego, eu vou ter grandes empreendimentos, eu vou passar no concurso, né? Não é nesse sentido, porque a fé que Jesus nos trouxe, ela não se assenta, ela não se respalda nessas trocas. Essas trocas são nossas, do trabalho, da situação financeira, isso são coisas nossas. O que entra aí na parte do dinheiro, dos negócios? É a nossa conduta da integridade, da dignidade, né? Então, às vezes, aquela coisa assim, não, quer barganhar aqui, quer barganhar ali, né? Mas é só 5 pilhas, é só 2 pilhas, que tenta assim barganhar. Não é o valor 5, 2, não é o valor, é a atitude da pessoa, a atitude, né? Então, nós temos que procurar sempre assim, ter hombridade em tudo que nós fizermos na questão financeira, nós temos que ter hombridade. Então, às vezes, a gente tem um carro todo quebrado, todo velho, vou dar uma maquiadinha no carro, dar uma pintura, passa uma cera, dá um brilho, mas é a pessoa que vai comprar aquele carro, ela está sendo enganada, né? Então, nós temos que passar a real para a pessoa, se ela quer, vai saber o que está comprando, né? Mas, geralmente, o que se vê é bem ao contrário, é tentar tirar o melhor que possa, e depois a pessoa que se vire com aquele carro. Então, são essas coisas, né? São essas coisas que estão saindo da nossa fonte, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, e aquilo volta para nós inevitavelmente. Então, depois ali nos fala assim, como nós devemos orar. Então, aqui nós temos um roteirinho, assim, de como, às vezes, porque ter fé e orar é um exercício que a gente faz, né? É um exercício. Então, tem pessoa que diz, eu não tenho fé, reza por mim, né, tudo, mas a pessoa tem que fazer tem que exercitar essa fé. Então, aqui nos dá um roteirinho. Primeira coisa é o silêncio. Então, nós vamos fazer uma prece, desligar a televisão, desligar o celular, tudo, e entrarmos em silêncio. O silêncio não é ficar quieto, porque eu posso estar quieta, sentada, e estou pensando em pagar minha conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então eu não estou em silêncio, né? Então, tem que entrar em silêncio profundo dentro da gente. Buscar uma leitura edificante,
Escutar uma música clássica, uma melodia linda, né, de meditação, ajuda bastante. Buscar o sentimento, ir buscando devagarinho o sentimento de gratidão por tudo que Deus nos provém nessa nossa existência e tudo que já nos proveu em outras existências. E assim nós vamos direcionando o nosso pensamento, vamos criando um vínculo com a providência divina e abrindo o nosso coração para Deus do jeito como a gente, de forma autêntica, né? Do jeito como a gente se sente, né? Do jeito como a gente sente esse momento, porque o sentimento é o que vai conduzir a nossa prece. E é muito importante nós fazermos prece à noite, porque o sono... Então eu peguei aqui do Evangelho alguns tópicos só para ter uma sequência assim, ó. No 38 é o item do Evangelho. O sono é o repouso do corpo físico. O nosso espírito, ele não precisa repousar. É o repouso do nosso corpo orgânico, né? Enquanto o nosso corpo físico recupera as energias, a alma se liberta em parte. Então, nós ficamos ligados pelo fio de prata, né, que todos conhecem. Se liberta em parte e passa a desfrutar das faculdades do espírito. Faculdade do espírito. Então, ela volta para a sua verdadeira pátria espiritual. E vai se fortalecer entre os outros espíritos. Recebe conselhos. E as ideias que surgirem no outro dia, em forma de intuições, ele retirou de tudo aquilo que ele ouviu, de tudo aquilo que ele viu, de tudo aquilo que ele ouviu, porque nós recebemos conselhos, né? De tudo que nos foram dados nesse plano espiritual. Então, nós chegamos aqui no outro dia, se a gente tinha alguma dificuldade, uma dúvida, muitas vezes... tive uma ideia, né? Mas a ideia, na verdade, não é nossa. São orientações, são conselhos que a gente recebe no plano espiritual, principalmente quando nós fizemos uma prece antes de dormir, para nós nos conectarmos. Porque, por outro lado, se nós estamos com uma sintonia pesada, né? Se nós estamos com maledicência, se nós estamos naquele caminho refratário resistente a Deus, as nossas companhias certamente serão outras, porque tudo é uma questão de afinidade, né? Então nós vamos parar em outros grupos e as coisas não ficam muito bem, né? Então daí a importância da prece no momento em que começa a se aproximar o nosso sono. Nós vamos nos encontrar também com pessoas que nos foram caras ao coração aqui nessa existência, que estão já no plano espiritual, né? Pessoas parentes, amigos. E então nós vamos aurir ali muitas coisas lindas, muitas coisas boas, e quando nós despertarmos, nós vamos nos sentir mais fortalecidos, né, para enfrentar o nosso dia com as dificuldades que surgirem, né, de uma forma assim mais corajosa, mais confiante, né, diante das dificuldades que possam surgir aí no nosso dia a dia. Então no Evangelho nós temos aqui uma prece, acho que dá tempo ainda, antes de dormir, que é uma prece bem curtinha, mas ela é completa. Então, assim, ó. Minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos, que venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo de guarda, faça com que ao despertar eu conserve durável e salutar a impressão deste convívio. Então, durante o dia, no outro dia, nós não vamos lembrar, mas nós vamos ter a impressão de todo aquele convívio que nos impregna assim, de bons valores, nos preenche de coisas nobres. Então a gente já começa a não fazer mais coisas que lá atrás a gente fazia, porque nós vamos nos modificando sem nos darmos conta, através desses sonhos, desses encontros e da prece, que nos conduz a isso. Então, meus irmãos, eu agradeço muito, né, por esse estudo, por essas pesquisas, por essa oportunidade, e que Deus possa permanecer, então, do coração de cada um de nós, nos abençoando, nos intuindo, nos protegendo, e que possamos ter sempre Ele no nosso coração e nós no coração dele. Beijo, queridos. E assim, então, queridos irmãos, estamos encerrando as nossas atividades de hoje.
agradecendo a este Pai Criador por esta oportunidade, agradecendo também pelos momentos de aprendizado, de reflexão, e pedindo a Ele que nos dê força e perseverança para que possamos, então, colocar em prática esses ensinamentos. Te pedimos, amado Mestre, que envolva todos nós na tua luz e na tua paz. Que assim seja.